Qual a única palavra que transforma um adolescente em um super-herói? Você trocaria todos os seus superpoderes pela chance de ter uma família de verdade? Será que Billy conseguiu se tornar um campeão antes que os 7 pecados capitais levassem seus poderes? Bem-vindos de volta! Depois de centenas de anos procurando por um herdeiro digno, um mago concede seus poderes a um adolescente que agora pode se transformar em um grande super-herói ao dizer uma única palavra. Hoje vamos recapitular a história do filme Shazam, de 2019. Numa noite de inverno, durante uma nevasca, Tad faz uma viagem com o pai e o irmão mais velho. Eles estão a caminho da casa do avô do garoto, onde passarão o Natal. No caminho, Tad pega um brinquedo para se distrair, e Sid tira a bola de suas mãos. Apesar de sempre implicar com o irmão mais novo, Sid é o filho favorito e sempre recebe o apoio do pai. Quando consegue recuperar o brinquedo, Tad percebe que algo está errado, pois números estranhos começam a aparecer na tela. De repente, ele percebe que seus familiares desapareceram, as janelas do veículo começam a congelar, e o garoto cria coragem para abrir a porta. Nesse instante, ele encontra um lugar escuro e sombrio, parecido com uma caverna. Tad caminha pelo local até encontrar o mago, o último membro sobrevivente do Conselho dos Magos. Ele explica que jurou proteger os reinos dos 7 pecados capitais, que estão petrificados como estátuas. No entanto, ao longo dos anos, o mago enfraqueceu e agora procura um campeão para herdar sua magia. Porém, antes de receber todo esse poder, Tad terá que provar que é puro de coração e forte de espírito. Para isso, ele precisará passar por uma avaliação em que será testado pelas 7 estátuas, que tentam convencê-lo a pegar o olho do pecado. Quando o garoto está prestes a colocar as mãos na pedra, o mago consegue detê-lo e conclui que ele não é digno de receber aquele poder. O homem então bate o cajado no chão e envia Tad de volta ao seu mundo. Ao perceber o que aconteceu, o garoto entra em desespero e começa a gritar para que o mago o leve de volta. Seu pai e irmão tentam acalmá-lo no veículo, que quase colide com um caminhão. No entanto, o Sr. Savannah consegue desviar, e eles deslizam pela estrada até parar em um cruzamento. Após o susto, o homem grita com Tad, dizendo que foi culpa dele que quase morreram. Nesse momento, uma caminhonete surge em alta velocidade e bate violentamente na lateral do carro. Com o impacto, o veículo capota e o corpo do Sr. Savannah é arremessado para fora. Felizmente, os 2 irmãos permanecem ilesos e encontram o pai caído no chão, incapaz de se mover. Após mais uma tentativa fracassada de encontrar um coração puro para herdar seus poderes, o mago lança um feitiço de busca para encontrar outra alma digna. Décadas depois, na Filadélfia, Billy faz uma denúncia falsa e chama a polícia para uma loja de penhores, alegando ter visto alguns ladrões. Quando os policiais entram no estabelecimento, o garoto os tranca lá dentro e invade o veículo, procurando informações. Ele está em busca de mulheres entre 28 e 40 anos, com o sobrenome Batson, que moram na Filadélfia. Ao chegar a um endereço, Billy se lembra do dia em que se perdeu de sua mãe. Eles estavam em um parque de diversões e em um jogo de tiro ao alvo, sua mãe conseguiu ganhar um prêmio. A mulher entrega um pequeno chaveiro ao filho e diz que, com aquela bússola, ele sempre encontrará o caminho de volta para casa. Ao saírem, Billy esbarra em um homem na multidão e acaba perdendo o chaveiro. Ele solta a mão da mãe para procurar o objeto e, após recuperá-lo, não consegue mais encontrá-la. Quando uma mulher percebe que o garoto está perdido, ela o entrega a um policial, que faz de tudo para encontrar sua mãe. Os anos passam e eles nunca mais se veem. Até hoje, Billy a procura e espera que desta vez consiga encontrá-la. Ele toca a campainha e é atendido por uma mulher que ele percebe não ser sua mãe. Frustrado, o garoto vai embora, mas é surpreendido pela polícia, que o leva diretamente à assistente social, senhorita Glover. Ela informa que o lar temporário em Pittsburgh registrou o desaparecimento de Billy 2 semanas antes, e que essa não é a primeira vez que isso acontece. A família se recusa a recebê-lo de volta, então ele terá que ir para outro lar temporário. Esta será a 7ª família a acolher Billy, já que em todas as outras vezes ele fugiu para procurar a mãe. Desta vez, ele será acolhido por um casal que coordena uma casa comunitária. Victor e Rosa dizem que também cresceram em lares adotivos, então entendem pelo que Billy está passando. Ao chegarem em casa, o casal apresenta o garoto aos seus novos irmãos. Todas as crianças são órfãs, assim como ele. Eugênie é de ascendência asiática e viciado em jogos online. Darla é a mais nova da casa e fica extremamente feliz em conhecer o novo irmão. Mary é a mais velha e está no 3º ano da escola. Em breve, ela deixará a casa, pois planeja ir para uma universidade na Califórnia. Subindo as escadas,
Billy conhece Pedro. Diferente de Darla, Pedro é muito quieto e mal cumprimenta o recém-chegado. Por fim, o jovem é apresentado a Fred, seu novo colega de quarto. O garoto tem uma deficiência e precisa de muletas para andar. Fred mostra a Billy sua rara coleção de itens de super-heróis, incluindo uma bala que foi disparada contra o Superman, que é o item mais valioso da coleção. Depois de conhecer a nova casa, Billy vai ao banheiro jogar fora o caderno que continha todas as informações usadas na busca por sua mãe. No dia seguinte, ele começa a ir para a escola com seus novos irmãos, e Darla faz questão de mostrar cada canto do colégio. Enquanto isso, o Dr. Lin trabalha em um projeto de pesquisa cuja missão é entrevistar pessoas que passaram por experiências semelhantes. A patrocinadora do projeto, Senhorita Khan, conta detalhes sobre sua vivência, e Ta pergunta se ela se lembra de ter visto algum símbolo antes de ser abduzida. A mulher diz que não se lembra disso, mas afirma que conseguiu usar a câmera do celular para gravar o que aconteceu momentos antes de ser teleportada. Assistindo ao vídeo, o homem percebe que os mesmos símbolos apareceram no relógio da casa da senhorita Khan e se repetiram em sequência. Há anos ele vem coletando depoimentos de pessoas que passaram por situações semelhantes, mas nunca tinha visto algo assim. Imediatamente, o cientista corre para seu escritório e escreve a sequência de 7 símbolos 7 vezes em uma porta, exatamente como apareceu no relógio. O Dr. Lin afirma que isso é apenas histeria coletiva e, ao bater na porta, diz que aquilo não é real. Nesse instante, o corpo da mulher começa a queimar e vira cinzas. No entanto, essa cena de horror não é suficiente para intimidar Tad. Ele puxa a maçaneta e, ao abrir a porta, encontra o esconderijo do mago. Mesmo após todos esses anos, o local continua exatamente como em sua memória. Ao atravessar a porta, seu corpo desaparece daquele plano. Quando o mago vê o homem que ousou invadir seu reino, lembra-se da primeira vez que o levou até lá. O cientista caminha até o olho do pecado, e desta vez o mago está fraco demais para detê-lo. Quando Tad pega a joia, os 7 pecados capitais aprisionados nas estátuas são libertados e entram no cristal. A joia atravessa o crânio de Tad e ocupa o lugar de seu olho direito. O mago tenta usar seus poderes para impedir que os monstros escapem, mas Tad usa um feitiço contra ele, e o velho desmaia. Ao sair da escola, Billy encontra seus irmãos adotivos, e Fred quase é atropelado. Então Burke e seus amigos começam a espancar o garoto. Apesar de Mary e Darla implorarem para que parem, os delinquentes continuam chutando Fred. Billy decide agir, pega a muleta do garoto e a usa para atacar os valentões. Assim, ele consegue chamar a atenção deles e dar tempo para Fred escapar. Billy corre pelas ruas, sendo perseguido pelos agressores. Tentando despistá-los, acaba no metrô e consegue se salvar entrando em um trem. De repente, símbolos estranhos começam a aparecer no painel, e todos ao redor desaparecem. O exterior do veículo congela em segundos. Logo depois, o trem para aí. Quando a porta se abre, Billy percebe que acabou em uma caverna. Apesar do medo, decide explorar o local. Nesse momento, ele encontra o mago, que informa que aquele lugar é a Rocha da Eternidade, onde toda magia se originou há milhares de anos. O mago Shazam e seus 6 companheiros escolheram um campeão para herdar seus poderes, mas esse homem usou a magia para se vingar, libertando 7 pecados capitais. Por causa disso, milhões de vidas foram destruídas e civilizações inteiras desapareceram da face da Terra. Assim, o mago jurou nunca mais transferir sua magia até encontrar alguém digno, forte de espírito e puro de coração. Ao ouvir isso, Billy garante que não é a pessoa que o mago procura. Porém, como o homem está ficando sem tempo e não tem outra opção, decide conceder seus poderes ao garoto. Billy segura o cajado e pronuncia o nome Shazam. Nesse instante, o garoto franzino se transforma em uma montanha de músculos, e o mago desaparece, virando cinzas. Quando Billy retorna ao metrô, ele sai correndo do trem, e todos ao redor param para observar seu traje. Já é tarde da noite, e Rosa decide ligar para a assistente social, preocupada que Billy tenha fugido, já que não voltou da escola. Enquanto Fred lava a louça na cozinha, Shazam aparece. O homem afirma ser Billy e pede para que o garoto o encontre do lado de fora da casa. Quando todos vão dormir, apesar de desconfiado, Fred decide verificar se ele está dizendo a verdade. Logo no primeiro minuto de conversa, ele percebe que aquele realmente é Billy. Por amar super-heróis, Fred fica extremamente empolgado e decide ajudar o amigo a descobrir quais são seus superpoderes. Shazam primeiro testa sua habilidade de voar, mas logo descarta essa possibilidade. Acidentalmente, ele descobre que é capaz de lançar raios pelas mãos,
derrubando a energia elétrica de todo o bairro. Minutos depois, vão para um local deserto para que o herói possa treinar seus poderes. De repente, ouvem uma mulher gritando, e Shazam vai ajudá-la. Afinal, é isso que super-heróis fazem. É então que ele descobre sua super velocidade. No entanto, após derrubar o agressor, o herói percebe que era ele quem estava gritando, pois a vítima havia atacado o assaltante com spray de pimenta. Shazam tenta entregar o ladrão às autoridades, mas acidentalmente o arremessa longe ao tentar impedi-lo de fugir. Assustada com a força sobre-humana, a mulher foge e entrega todo o dinheiro a Shazam para que ele não a machuque. Com todo aquele dinheiro em mãos, eles decidem ir a uma loja de conveniência comprar cerveja, já que Billy agora aparenta ter cerca de 30 anos. Minutos depois de entrarem na loja, 2 criminosos aparecem para roubar o caixa, e Shazam vai confrontá-los. Quando é baleado, ele descobre que é imune a armas de fogo e pede que atirem novamente para que Fred possa gravar. Após a gravação, Shazam joga os ladrões para fora da loja e ganha várias cervejas como recompensa. Os jovens percebem que a cerveja não é tão boa quanto imaginavam e decidem trocar todas as garrafas por lanches e refrigerantes. Ao chegarem em casa, precisam entrar escondidos no quarto, pois Victor e Rosa estão na sala. Eles ouvem alguém subindo as escadas, e Fred diz que encontrou Billy. O garoto afirma que ambos estão cansados e precisam dormir, mas Rosa vai atrás deles. Para se esconder, a dupla entra no quarto de Darla, e a menina descobre que Billy é um super-herói. Ele tenta explicar como isso aconteceu e, durante a história, diz a palavra Shazam. Para sua surpresa, ele retorna imediatamente à forma original e agora sabe como se transformar. Como sempre se preocupa em ser uma boa irmã, Darla promete não contar o segredo de Billy a ninguém. Na manhã seguinte, Tad vai à sede da empresa de seu pai e invade a sala de reuniões diante de todos os sócios. Ele relembra a noite do acidente de carro com o pai e o irmão. Desde então, carrega a culpa de ter deixado o pai em uma cadeira de rodas, tudo porque ninguém acreditou em sua história. Agora, ele está ali para provar que dizia a verdade e usa sua super força para jogar Sid pela janela. Em seguida, liberta os demônios para devorar todos os presentes na sala. O Sr. Savannah permanece vivo para ver seus associados sendo massacrados, com as cabeças arrancadas. Ao perceber a tragédia, a recepcionista começa a gritar e corre por ajuda, mas já é tarde demais. Ao ouvir o pai implorando por sua vida, Tad ordena que a ganância o devore, pois, segundo ele, esse é o pecado que melhor representa seu pai. Antes de partirem, os demônios informam ao cientista que o mago encontrou seu campeão e que Tad precisa encontrá-lo antes que ele descubra seus verdadeiros poderes, pois, quando isso acontecer, todos serão derrotados. No fim da aula, Burke e seu amigo retornam à escola onde Billy e Fred estudam em busca de vingança. Assim que os agressores saem do veículo, ele desaparece e, segundos depois, cai do céu. Nesse instante, Fred aparece com uma câmera no capacete, que usou para gravar a vingança de Shazam. Depois disso, eles passam a tarde inteira treinando os superpoderes de Billy, enquanto Fred grava tudo. Shazam passa em todos os testes de força, mas ainda é incapaz de voar. Os testes de resistência também são um sucesso, mas ele descobre que não tem visão de raio laser como Superman nem poder de teletransporte. Os vídeos de Fred alcançam centenas de milhares de visualizações no YouTube, e, aos poucos, Shazam decide parar de se esconder. Ele começa a gostar da atenção e até usa seus poderes para carregar celulares das pessoas. Andando pelo shopping, descobre que sua eletricidade também permite pegar refrigerantes nas máquinas e dinheiro nos caixas eletrônicos. Apesar de toda a diversão, na escola as perseguições continuam, e os delinquentes seguem ameaçando Fred. Então, o garoto os avisa para deixá-lo em paz. Caso contrário, pedirá que seu amigo Shazam os elimine. Ao ouvir isso, os garotos começam a rir, pois não acreditam que alguém tão fraco conheça o super-herói mais famoso da cidade. Para provar que está dizendo a verdade, Fred afirma que Shazam aparecerá na escola no dia seguinte, durante o almoço. Burke diz que, se o herói não aparecer, Fred terá problemas. No dia seguinte, ao descer do ônibus, Billy decide faltar à aula mais uma vez. Fred pergunta se ele aparecerá no almoço, mas Billy não gosta de ser usado para resolver os problemas do amigo. Ele passa a manhã inteira tirando fotos com fãs no parque. Quando vê Mary atravessando a rua prestes a ser atropelada, Shazam consegue salvá-la. O herói chama a garota pelo nome e pergunta por que ela está triste. Mary conta que foi aceita na faculdade, mas não sabe se quer ir para a Califórnia e deixar sua família. Shazam aconselha a jovem a pensar primeiro em si mesma, ou então ficará presa para sempre ao sistema de adoção.
Ao ouvir isso, Mary fica desconfiada, pois o rapaz parece saber onde ela mora. Antes que possa perguntar algo, Shazam vai embora. Mais tarde, ele reúne dezenas de pessoas para assistir ao seu show de raios, e Fred aparece. O garoto está furioso porque Shazam não apareceu no almoço e mostra ao herói um pedaço de sua cueca que foi arrancado durante uma provocação. Billy tenta contornar a situação e continua lançando raios para distrair as pessoas. O problema começa quando um desses raios atinge o pneu de um ônibus, causando um grave acidente. O veículo colide e fica pendurado pelos cabos metálicos da ponte. Alguns passageiros escorregam e caem contra o para-brisa. Se o ônibus cair, todos morrerão. Quando o veículo começa a despencar, Shazam consegue segurá-lo, salvando os passageiros sem ferimentos graves. Quando os bombeiros deixam o local, o herói dá uma entrevista ao jornal. Assim que os repórteres se vão, Fred lhe dá uma bronca, dizendo que todo aquele poder só serviu para transformar Billy em alguém arrogante e em um péssimo amigo. O garoto vira as costas para ir embora, e então Todd aparece. O supervilão diz que Shazam tem duas opções: entregar seus poderes ou morrer. O herói tenta convencê-lo a ir embora, mas é socado e arremessado longe. O cientista então segura Shazam pelo pescoço e o leva para o alto, entre as nuvens. Ao ser lançado para baixo, o super-herói é forçado a tentar voar novamente e consegue despertar esse poder. Empolgado com a novidade, ele se distrai e acaba sendo atropelado por um caminhão. Quando se recupera, o Homem Careca o ataca novamente, e Billy tenta buscar a ajuda do amigo. Shazam apanha violentamente, destruindo a cidade ao ser jogado de um lado para o outro. Ao cair no provador de uma loja de roupas, ele tenta pensar em um plano para derrotar o vilão, mas é interrompido antes de concluir. Eles acabam em uma loja de brinquedos, e Shazam percebe que não é páreo para ele. Ele tenta fugir, mas é atingido por um raio. Enquanto todos fogem apavorados do shopping, Shazam se transforma e usa a aparência de Billy para escapar sem ser notado. Sem saber onde Fred está, o garoto entra no shopping para procurá-lo, mas é levado à força quando Todd o vê conversando com Shazam na TV. O vilão obriga o garoto a revelar o paradeiro do herói. Enquanto isso, Billy chega em casa, e seus pais adotivos cuidam de seus ferimentos. Seus irmãos estão reunidos na sala assistindo a TV e veem Fred falando com Shazam. Nesse momento, tudo se encaixa, e Mary descobre que Billy é o super-herói. Darla fica aliviada por terem descoberto sem sua ajuda, mantendo sua reputação de boa irmã intacta. Quando Rosa e Victor saem da sala, vão conversar com Billy e revelam que descobriram sua verdadeira identidade. Eugênia aproveita para dar outra notícia. Após Pedro encontrar o caderno de Billy no lixo, ele fez uma pesquisa e encontrou o paradeiro da mãe do garoto. A mulher mora em um bairro próximo, e Billy corre até o endereço para encontrá-la. Ao ver o garoto saindo, o casal vai atrás dele. Pouco depois, a campainha toca, e Darla atende a porta. Ela se surpreende ao ver Fred acompanhado de um homem estranho, que entra na casa procurando por Billy. Enquanto isso, o garoto chega ao endereço encontrado por Eugênia e toca a campainha. Marilyn Batson atende e não reconhece o menino. Quando Billy diz que ela é sua mãe e tenta abraçá-la, a mulher o afasta e revela a verdade. Marilyn conta que, após Billy desaparecer, ela o procurou e o viu com policiais. Na época, ela tinha apenas 17 anos e era mãe solteira, então decidiu abandoná-lo para que ele tivesse a chance de encontrar uma família que lhe desse uma vida digna. Ao ouvir isso, Billy entrega o chaveiro à mãe e diz que precisa voltar para casa. Agora que sabe a verdade, está determinado a transformar seu lar temporário em um lar permanente. Ao sair, ele recebe uma ligação do celular de Fred, mas se assusta ao ouvir a voz de Todd, ordenando que ele volte para casa. Após se transformar, o herói vai salvar seus irmãos, que estão presos pelo vilão. Quando Shazam aparece, seu rival abre um portal para a Rocha da Eternidade. Billy entra no local para manter seus irmãos em segurança, e Todd ordena que o super-herói transfira seus poderes para ele através do cajado do mago. Nesse instante, os 7 pecados capitais deixam o corpo do homem, e ele é atingido por um batara. Ao olhar para trás, percebe que os irmãos de Billy foram até lá para salvá-lo. Shazam percebe que aquele golpe aparentemente inofensivo conseguiu ferir o vilão, pois ele enfraquece quando os demônios saem de seu corpo. Quando os pecados retornam ao corpo de Todd, o herói pega a arma e, com a ajuda de seus poderes, consegue ferir o Homem Careca. O grupo tenta fugir, mas não encontra a porta, pois Rosa fechou do outro lado. Tentando escapar, Eugênia abre uma porta aleatória e quase é devorado por homens com cabeça de jacaré. Pedro abre outra porta e é atacado por uma planta carnívora gigante.
Então Billy se lembra de que, na primeira vez em que esteve ali, apenas pensou no metrô e conseguiu voltar. Ele usa a mesma estratégia, e todos acabam em uma boate. Tad aparece logo depois, e Billy leva seus irmãos a um parque de diversões para passarem despercebidos. No entanto, ele se esquece de que toda vez que se transforma, um raio cai do céu, revelando sua localização. Para atrair o oponente, o vilão ataca as pessoas no parque e atira na roda gigante onde estão 2 valentões da escola. Sem outra escolha, Shazam vai confrontá-lo e consegue derrubá-lo. Tad libera um de seus demônios para atacar o herói, e Fred percebe que aquelas criaturas são a fonte de seu poder. Mary então tem a ideia de chamar a atenção dos demônios para que os 7 pecados capitais deixem o corpo do homem careca, fazendo perder a força e dando a Billy mais chances de derrotá-lo. O plano funciona, e os jovens começam a provocar as criaturas. Shazam ataca um dos monstros, mas seu corpo se transforma em fumaça, impedindo o golpe. A criatura agarra sua capa e o puxa para trás. Ao ser segurado pelo demônio, o garoto se transforma novamente e foge até cair em um lago congelado. Quando se levanta, Tad tenta afogá-lo. Mary atira no vilão, que segura a bala com os dedos. Embora o tiro não acerte, a distração dá tempo para Billy se transformar novamente. Seus irmãos são feitos reféns, e Billy decide se entregar. Quando vê Darla prestes a ser devorada, o herói se ajoelha diante do vilão e segura o cajado. Nesse instante, os demônios retornam ao corpo de Tad, e Billy encontra a oportunidade de atacá-lo. Ele então pega o cajado e o usa para transferir parte de seus poderes a cada um de seus irmãos. Após dizerem a palavra Shazam, todos se transformam em super-heróis, e Billy destrói o cajado. Agora, eles precisam enfrentar os pecados capitais enquanto Billy tenta remover a pedra presa no olho do vilão. Eles voam pelo centro da Filadélfia, tentando atingir o inimigo. Tad destrói uma estátua gigante, espalhando seus fragmentos pela cidade. Um garoto brincava com bonecos do Batman e do Superman quando observa pela janela a luta entre o novo herói e seu vilão. Enquanto isso, os jovens apanham bastante tentando descobrir como usar seus novos poderes para destruir os demônios. Uma das criaturas decide atacar as pessoas presas na roda gigante, mas Darla consegue salvá-las com sua super velocidade, enquanto Pedro segura o brinquedo. Porém, ao ser atacado, ele é forçado a soltar a roda, e Fred consegue salvar as últimas pessoas presas, que coincidentemente são os mesmos garotos que o provocavam na escola. Após ser arremessado ao topo de um prédio, Shazam tem a ideia de atrair para fora o último pecado capital que ainda está no corpo de Tad, a inveja. Provocado, o demônio começa a se manifestar e logo deixa o corpo do vilão para atacar o herói. Nesse momento, Tad perde todos os seus poderes, incluindo a capacidade de voar. A criatura ataca Shazam, que usa seus raios para pulverizá-la. O herói ainda consegue salvar o vilão antes que seu corpo se desintegre ao atingir o chão. Após levá-lo para um local vazio, Shazam remove o olho do pecado, e os demônios viram fumaça. Seus irmãos aparecem logo depois, e uma multidão se aproxima para parabenizá-los. Com a pedra no lugar, os 7 pecados capitais se transformam novamente em estátuas. Durante o jantar de Natal, Billy agradece por sua família e diz que finalmente encontrou um lar. Quando retornam à escola, tudo volta ao normal, e Fred é visto como um fracasso, mas tudo muda quando Shazam visita na cafeteria durante o almoço e afirma que ele é seu melhor amigo. Após se sentar, ele diz que chamou outro amigo para fazer uma visita, e um homem usando um uniforme do Superman se aproxima. A jornada de Billy Batson para se tornar Shazam não é apenas sobre superpoderes e raios, mas sobre encontrar a força no coração, principalmente, a família que ele tanto procurou em lares temporários. Ele provou ser digno de ser o campeão, não por ser puro, mas por escolher proteger seus irmãos. Se você se inspirou nesta história sobre magia, heróis e a importância de um lar, não se esqueça de mostrar seu apoio. Inscreva-se no canal para não perder mais nenhuma recapitulação épica. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos que amam o universo dos filmes de heróis. Seu comentário e sua interação são fundamentais, pois ajudam o YouTube a levar nosso conteúdo a mais fãs de filmes e séries. E se você quer ver mais análises como esta, confira nossa playlist completa. Obrigado por assistir.